Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro. O meu nome é Pedro Perpétua e para hoje trazemos a intenção mensal de oração do Papa Leão XIV, para março de 2026, pelo desarmamento e pela paz. Isto com um foco na urgência de travar a corrida aos armamentos e o risco nuclear. E para isso, temos o prazer de ter, e o prazer e o gosto de ter neste podcast à distância, diretamente dos Estados Unidos, o padre Afonso Seixas Nunes, um jesuíta que também é um jurista, professor na Universidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, especialista em sistemas de armas autónomas e inteligência artificial. Muito obrigado, Padre Afonso, por se juntar a nós, mesmo que seja à distância, por estar no podcast da Praça de Pedro. Então o gosto é todo meu e pronto para as perguntas e para ajudar no que for possível. Muito obrigado, Padre Afonso, então, por aceitar o nosso convite, o convite da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. E sem mais demoras, seguimos então com a intenção de março de 2026, este mês pelo desarmamento e pela paz, como disse ainda há pouco, e seguimos para a primeira pergunta. Padre Afonso, como é que um padre jesuíta acaba por se doutorar em sistemas de armas que podem matar sem intervenção humana? Isto, como é que aconteceu? Muito curiosa essa pergunta e tenho todo o gosto em responder. E acho graça porque se eu trabalhasse na área do cancro, se eu, por exemplo, fosse um médico, ninguém me faria essa pergunta. Mas porque eu trabalho na área da inteligência artificial ligada ao armamento, não sei, acho que as pessoas têm logo a ideia imediata que eu estou aqui a favor das armas e da tecnologia de guerra, etc. Isto vem por uma coincidência, quando eu estava a escrever o meu mestrado, em que escrevi sobre as intervenções dos Estados Unidos no Paquistão durante o ano 2013. E quando concorri a doutoramento, duas das minhas professoras, e depois o que veio a ser meu supervisor de doutoramento, aconselhou-me a olhar para o problema da autonomia do armamento. Pronto, e é aqui que entra a questão da inteligência artificial. E, portanto, eu como padre e como jurista estou a refletir sobre este novo paradigma da inteligência artificial que toma o ser humano como algo dispensável numa cadeia de decisões. Pronto. Depois é preciso ver que a inteligência artificial, mediante a área em que é utilizada, portanto, os problemas que a inteligência artificial levanta, por exemplo, na área da saúde, não têm nada a ver com os problemas que levanta na área militar. Portanto, depois há aqui problemas específicos de cada área. Mas, portanto, uma arma, seja ela qual for, com ou sem inteligência artificial, destrói aquilo que nós acreditamos que é o mais sagrado, que é a vida humana, não é? Portanto, seja ela qual for, por essa natureza. O meu Exatamente. interesse por estes temas dá-se por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quando um soldado morre em combate, normalmente o corpo, havendo possibilidades de ter acesso ao corpo, o corpo regressa ao país de origem e, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o corpo do soldado morto em combate é recebido até pelo próprio presidente dos Estados Unidos no aeroporto com honras militares. Mas os civis que morrem anónimos no campo de batalha, ninguém sabe quem eles são, nem o nome, e, portanto, são vítimas anónimas. Mas existe uma regra no direito internacional que as famílias têm que ser informadas sobre o que é que lhes aconteceu. E, portanto, em primeiro lugar, a minha, digamos, devoção por esta área é como é que nós lidamos com aqueles de quem ninguém conhece ou sabe, que são as vítimas civis inocentes que são apanhadas no meio de um conflito. Como a inteligência artificial levanta problemas na área militar muito específicas na área da cadeia de comando, e eu comecei a estudar para perceber como é que a inteligência artificial associada a este tipo de armamento vai poder responder a obrigações que o próprio direito internacional impõe em qualquer sistema letal que seja utilizado. Portanto, vem daqui por um fascínio de curiosidade em perceber como é que a inteligência artificial vai responder a determinado número de questões. Portanto, não é o padre das armas, é um padre que tenta perceber a complexidade da inteligência artificial no contexto da robótica militar. Perfeito. Temos aqui já uma pequena apresentação já mais alargada. Já conhecemos aqui perfeitamente o Padre Afonso Seixas Nunes. Ahm,
olhando agora um bocadinho mais a fundo, começamos a falar destas temáticas mais a fundo, olhando um bocadinho ao direito e à inteligência artificial no campo de batalha, mais no contexto da exploração do impacto da inteligência artificial na guerra moderna. Ahm, Doutorou-se com o tema da legitimidade e responsabilidade no uso de armas autónomas. Se uma máquina dotada de inteligência artificial cometer aquilo que nós chamaríamos hoje em dia o crime de guerra, quem é responsabilizado perante a lei? É o programador, é o comandante, o militar, ou é a própria máquina? Então, pronto, isso é de facto o cerne da minha investigação e aquilo que nós chamamos, ou que existem imensos autores que consideram, e alguns Estados, nomeadamente a Santa Sé e outros países, são 31 Estados, se não estou em erro ao momento, que estão a promover uma proibição preemptiva destas armas, precisamente porque levam a um vazio jurídico, ou seja, se houver uma violação do direito de guerra causado por estes sistemas, quem é que responde? E, de facto, na minha opinião, os países que estão a lutar por esta proibição preemptiva penso que falham em alguns argumentos. Eu penso que a lei, o direito à guerra, como está estabelecido hoje, fornece perguntas e não existe uma situação de vazio legal. Agora, é preciso ver em que tipo de sistema é que estamos a utilizar e que tipo de missão é confiado a um sistema. Portanto, o que acontece com o problema da inteligência artificial na área militar é que o comum dos mortais, digamos assim, como eu próprio, quando comecei a investigar estas matérias, o que eu associo na minha imaginação a uma arma autónoma é os filmes do Terminator. Ora, é preciso ver que nós, primeiro, estamos muito longe, mas mesmo muito longe desse paradigma. Em segundo lugar, não existe um sistema autónomo que eu carrego no botão e o sistema faz aquilo que bem lhe entender. Ora, o sistema é desenhado para uma missão específica. Por exemplo, agora este Pedro Perpétua é o novo Bin Laden. Portanto, eu posso pôr um sistema que vai detectar onde é que o Pedro se encontra e quais são as horas adequadas e o local em que o Pedro possa ser atacado sem a intervenção humana. Ora, é evidente que dependendo do tipo de missão, e aqui o tipo de missão que é confiado ao sistema é particularmente importante, nós podemos ter uma cadeia de comando responsável não só ao nível da programação, por exemplo, se o programador ou o designer do sistema cometeu um erro, podemos ter problemas de programação e podemos ter um problema que é não conseguirmos descobrir quem é a pessoa responsável. Isso tem a ver com o tipo de algoritmos que estes sistemas dependem. Na minha opinião, olhando a lei internacional como ela está neste momento, não podemos esquecer que o Estado é responsável por qualquer armamento que disponha no passado, no presente e no futuro. Portanto, para além da responsabilidade individual, criminal, existe também a responsabilidade internacional do Estado quando se verificam violações do direito da guerra. Portanto, na minha opinião, não existe um vazio jurídico. Muito bem. O Papa Leão XIV alerta para um processo de desresponsabilização dos líderes ao delegarem decisões de vida ou morte às máquinas. Estamos desta forma a comprometer o nosso humanismo jurídico ao deixar que os algoritmos decidam quem vive e quem morre? Depende muito da área na qual estamos a utilizar a inteligência artificial. E eu penso que a Santa Sé, o Santo Padre e, nomeadamente, a Academia Pontifícia para o Direito da Vida estão muito focadas no direito à saúde. E, portanto, no campo da saúde, efetivamente, nós podemos ter situações futuras muito complicadas em que, por exemplo, um sistema coordenado pela inteligência artificial considera que aquele paciente não tem mais possibilidades de vida e, por exemplo, não permite a reanimação. Ou, por exemplo, um sistema que faz uma avaliação do doente e considera que a operação ou que uma cirurgia é uma perda de dinheiro naquele caso do doente e o médico não ter poder de intervenção. E, portanto, eu penso que o Santo Padre, quando olha ao problema da desresponsabilização, tem em mente particularmente o problema da saúde. Ora, as pessoas atacam mais depressa a área da guerra.
A área da guerra, a inteligência artificial é muito restritiva e eu vou explicar porque estes sistemas que nós chamamos sistemas autónomos são sistemas que são altamente vulneráveis, ou seja, Claro. não só recebem, por causa do machine learning, recebem data, portanto, informação do campo de batalha que não foi supervisionada e, portanto, o sistema pode ser de alguma forma imprevisível. Mas mais grave do que isto, um sistema de inteligência artificial é muito vulnerável a ataques cibernéticos. Ora, nenhum Estado no mundo vai correr o risco de utilizar sistemas verdadeiramente autónomos, correndo o risco desse sistema se virar contra o próprio Estado que o aplicou. Portanto, nós temos visto ultimamente, nos últimos anos, sobretudo com o machine learning, com os LLMs, com o problema do ChatGPT aplicado à área militar, nós temos visto uma posição muito mais conservadora dos Estados em não aplicar sistemas autónomos, precisamente por causa destes perigos, mas aplicarem aquilo que nós chamamos os DSS, que são os sistemas de apoio à decisão militar, em que toda a avaliação dos dados, o processamento dos dados e eventuais soluções são feitas por um computador, mas é depois o operador humano que decide se confirma o que o sistema quer fazer ou não. Portanto, existe ali uma supervisão humana. E isto é o que nós temos verificado no conflito mais recente em Israel, em Gaza, em que Israel tem feito recurso destes sistemas. Portanto, no campo da guerra, a delegação da decisão de vida e morte não se tem verificado porque os Estados não querem correr o risco de ter um sistema que se possa virar contra si. E, portanto, o sistema autónomo tem vindo a desaparecer do cenário dos Estados. Agora, sistemas supervisionados, isso sim, mas é supervisionado por um operador humano. Se a intervenção do operador humano é suficiente num sistema autónomo, isso levanta-nos outros problemas mais graves. Pronto. Exatamente. E aqui também podemos falar um bocadinho também, já que estamos a falar um bocadinho também da sua investigação, olhar um bocadinho para aquilo que é a diferença entre a ética e a legitimidade jurídica, fazer ver o que é certo fazer e o que é que a lei permite nestes novos cenários de guerra. É isso que lhe pergunto. Pois é, eu acho que agora batemos mesmo no fundo, não é? Esta é realmente a questão mais importante, que é onde é que acaba a legitimidade jurídica e onde é que começa a legitimidade das questões morais. Portanto, e foi precisamente que geralmente as pessoas quando veem um padre entrar na conferência ou a mim, estão sempre à espera do discurso ético. Ora, apesar de eu ter inquietações éticas, a minha formação é jurídica, não é uma formação de um filósofo. Portanto, eu dirijo-me às questões jurídicas. E a minha intenção foi precisamente ver se o direito responde ou não responde a determinadas questões. Porque o direito humanitário, ou o direito da guerra, conforme lhe queiramos chamar, é talvez o ramo do direito em que tem mais reflexo da ética, ou seja, a preocupação que surgiu após a Segunda Guerra Mundial de proteger os civis e as estruturas civis que não fossem objeto de ataque. Portanto, existe uma grande preocupação que permeia todo o direito da guerra com a proteção da humanidade. Ora, a questão da ética relativamente aos sistemas autónomos, e aqui depende dos autores que seguimos, há autores mais conservadores, há autores menos conservadores. O grande problema, que parece-me que é isto que o Santo Padre quer chamar a atenção, é a possibilidade, ética ou não, de delegarmos uma decisão de vida e morte para uma máquina. Mesmo que ela tecnicamente seja possível de fazer, será moralmente legítimo que eu delegue a decisão de vida e morte para um sistema, mesmo que o sistema seja mais eficiente que um humano. Ou seja, e isto aqui para as pessoas geralmente reagem com muita perplexidade. Nós temos provas estatísticas de dados, de experiências, em que os sistemas autónomos são mais eficientes, por exemplo, que os soldados no terreno. Um exemplo muito que geralmente as pessoas ficam muito perplexas, um operador de drone, portanto os drones que são utilizados, aqueles que são controlados à distância, um operador de drone tem um síndrome pós-traumático muito mais agudo do que tem um soldado no terreno. Ora, o normal seria pensar que um piloto de drone está sentado a milhares de distância, fora do campo de batalha,
fosse muito mais protegido psicologicamente do que é um soldado no terreno. Mas porquê? Porque o piloto de drone vigia uma pessoa horas a fio, dias a fio. E o que é que o piloto de drone desenvolve? Empatia pelo inimigo. Porque vê o traficante de droga, o traficante de armas ou o terrorista, mas vê ao mesmo tempo o bom pai de família, o bom vizinho, etc. E, portanto, quando recebe uma ordem para ativar uma munição, aquilo provoca ali um choque emocional. O soldado no terreno não conhece o inimigo de lado nenhum, só vê o inimigo e dispara. Mesmo assim tem problemas psicológicos graves. Portanto, a inteligência artificial tem provado, por exemplo, como não dá aso à entrada de emoções, que acaba por ser muito mais eficiente do que são os soldados. Outra questão é que, por exemplo, a redução do dano civil reduz drasticamente, porque estes sistemas autônomos são altamente precisos, vão contra, não atacam um prédio inteiro. Não é? Por exemplo, se falamos dos microdrones, que é a minha área, são abelhinhas pequeninas que entram por uma janela e vão e atacam a pessoa que é preciso atacar. Portanto, nós não temos, com sistemas autónomos, o aumento de dano civil que teríamos com qualquer arma. Portanto, ora, isto são vantagens que a inteligência artificial traz. Mas a grande questão é, independentemente das vantagens todas que a inteligência artificial possa trazer, é legítimo, moralmente, delegar para uma máquina o poder de decidir sobre a vida ou sobre a morte? Essa é a grande questão. E essa é a questão que preocupa, evidentemente, o Vaticano, a Santa Sé, o Santo Padre, porque a proteção da vida humana está no centro da teologia cristã. Portanto, daí a preocupação. Muito bem, falámos então aqui um bocadinho sobre a ética e a legitimidade do uso da inteligência artificial para as tomadas das decisões. Falámos agora um bocadinho sobre a sua investigação, que tem agora uma nova fronteira, o espaço e as corporações, esta investigação mais recente que fez. Por que razão as empresas privadas, como por exemplo a Starlink, que já ouvimos falar várias vezes ultimamente, tornaram-se atores tão decisivos nestes conflitos que vivemos? Pois, isso é realmente o centro da minha investigação ao momento, portanto, as questões do espaço e a questão da exploração por parte de empresas privadas. E temos dois problemas aí. Temos a Starlink, Blue Orange e outras corporações privadas que têm vindo a fornecer inteligência, portanto, aquilo que nós chamamos em linguagem militar inteligência, portanto, somos dados sobre como é que as tropas russas se movimentam no terreno para dar essa informação às autoridades ucranianas para uma melhor defesa do seu território. Portanto, temos aí a participação de privados, corporações, a fornecer inteligência a Estados e informação que se torna vital e crucial para a própria defesa do Estado. E isto é algo de absolutamente novo. Ora, o outro problema relativamente à exploração do espaço é os recursos naturais, que nós hoje sabemos que a Lua, de forma particular a Lua, é rica. Temos, por exemplo, o exemplo da superfície da Lua, é muito rica numa substância chamada Helium-3, e um contentor de um caminhão-tiro, só para que seja possível a visualização, portanto, um contentor de um caminhão-tiro normal, cheio de Helium-3, é suficiente para toda a energia gasta pelos Estados Unidos num ano. Ora, portanto, há um interesse muito grande da parte dos Estados em explorar os órgãos celestes, nomeadamente a Lua, para a extração destes recursos naturais que permitirão a redução de combustível na Terra. Ora, onde é que entram aqui os problemas? Os problemas é que hoje em dia as entidades privadas, isto não é novo, há entidades privadas, corporações com muito mais dinheiro que os Estados. Ora, no campo concreto da inteligência, com o uso de satélites, portanto a Starlink surge com este homem absolutamente genial do ponto de vista técnico, depois do ponto de vista humano poderá levantar outras questões, mas do ponto de vista técnico é um homem que cria a Starlink e que é capaz de pôr material no espaço de forma muitíssimo mais barata que alguma vez alguém conseguiu. Só para dar um exemplo, para pôr 1 quilo de material no espaço, a NASA geralmente gasta $20.000.
O Elon Musk, com a Starlink e com a reciclagem de material, pronto, isto entra noutras questões técnicas, põe 1 kg de material espacial por $2.000. Daí que a Starlink começa a ganhar todos os contratos da NASA. Ora, o que é que acontece com isto? Acontece que os privados gerem muito melhor o dinheiro, fazem a custo muito mais baixo, às vezes com muito melhor qualidade, porque a Starlink, uma das estratégias que conseguiu foi começar a contratar os engenheiros que acabavam de ser licenciados das melhores universidades dos Estados Unidos. Enquanto um engenheiro, para entrar na NASA, geralmente tinha que ter no mínimo 40 anos e 20 anos de experiência antes. Ora, o Elon Musk foi buscar os recém-licenciados que saem das melhores universidades do mundo, completamente com a tecnologia de ponta e que lhe permitiu desenvolver a Starlink como nenhum Estado antes tinha desenvolvido. E, portanto, o que é que acontece? Neste momento, a Starlink coordena, eu acho que as pessoas não têm a noção disto, eu também não tinha antes de iniciar a investigação, mas a Starlink coordena, neste momento, 85% das telecomunicações do mundo inteiro. Ora, qual é este problema? O problema é que estas empresas começam a exercer lobbies junto dos governos e, nomeadamente, viu-se com o conflito na Ucrânia, quando o Sr. Elon Musk, de um dia para o outro, claro, não é bem de um dia para o outro, aparecem aqui outras circunstâncias, decide cancelar o fornecimento de inteligência à Ucrânia. Portanto, o que nós temos vindo a assistir no espaço, do ponto de vista militar, é uma cedência de soberania da parte dos Estados a estas corporações privadas. E, portanto, isto, para nós que crescemos na noção que o Estado é que garante tudo, independentemente depois do modelo de Estado que possamos ter, nós temos neste momento os Estados totalmente dependentes de empresas privadas. Só para dar um exemplo, na semana passada o governo italiano fez um contrato com a Starlink de valor de $1 bilhão a contratar a Starlink para as operações secretas do exército italiano. Portanto, se nós pensarmos no acesso a dados que a Starlink tem de operações secretas dos próprios governos, isto permite um tango muito delicado entre corporações privadas e os próprios Estados. Porque o que seria a Starlink um dia dizer assim, se não me deixam instalar os meus satélites ou as minhas torres de comunicação em Itália, eu cancelo este contrato. E, portanto, a determinado ponto, os governos não se podem dar ao luxo de ter as suas telecomunicações suspensas. Portanto, isto é um grande problema. Por outro lado, no que diz respeito à exploração de recursos naturais, os Estados Unidos em 2015, a seguir o Luxemburgo em 2017, Japão em 2019 e em 2021 os Emirados Árabes. E aqui é um bocadinho discutível se isto é legítimo ou não é legítimo, mas isto leva-nos a outras questões. Consideram direitos de propriedade, portanto, eu ter o direito de ser dono, aos recursos naturais nos órgãos celestes. Portanto, o que significa é que estas corporações privadas, se explorarem o Helium 3 não pertence ao Estado, pertence a estas corporações privadas que depois vão vender aos cidadãos de um Estado. E, portanto, estamos a assistir, acho eu, de forma grave, a meu ver, a uma dissolução da imagem do Estado que protege os seus cidadãos, que crescemos nela, mas que está progressivamente a vir a desaparecer, na minha opinião. Acabou por me responder aqui a uma pergunta que eu tinha para si, porque isto próprio também desafia a própria soberania de qualquer Estado e acabou por me responder também a essa questão, porque os Estados também ficam, de certa forma, numa posição delicada nesse sentido. E também me levantou aqui uma questão que é a aplicação da inteligência artificial no âmbito militar, de certa forma, está a radicalizar os conflitos. Corremos o risco de ver o espaço transformar-se num novo campo de batalha sem regras? As perguntas são cada vez mais difíceis, mas mais interessantes. Eu agradeço. Ora bem, a questão do espaço é um problema muito sério, porque temos um tratado de 1967, não é? Basicamente negociado entre a Rússia e os Estados Unidos,
em que se considera, a determinado momento no tratado, diz que o espaço é o jardim da humanidade. Portanto, seria um bocadinho como a Antártica, em que é um espaço comum a todos e que não poderia existir nenhum tipo de conflito no espaço. Pronto. Mas quando o tratado é assinado, está-se longe de imaginar naquela altura os recursos que o espaço poderia vir a dar e a ter, nomeadamente, por exemplo, se falarmos da exploração de Marte, que até há bem poucos anos, há 5 anos atrás, não se pensava sequer ser possível chegar a Marte para se habitar Marte, e hoje já é uma questão que se coloca aqui nos Estados Unidos. Portanto, o espaço vem-se vindo a conhecer cada vez mais e cada vez mais a sua riqueza, digamos assim. Portanto, o que é que nós temos? Temos o problema dos satélites da Starlink. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto, que é o seguinte. Ora, o embaixador russo nos Estados Unidos, a determinado momento, telefona ao Sr. Elon Musk a dizer: se o senhor não suspende a informação à Ucrânia, isto vai de mal a pior, basicamente, para pôr isto em termos simples. E o Sr. Elon Musk simplesmente desligou ou parou o fornecimento de dados à Ucrânia. Porquê? Porque os russos têm vindo a desenvolver, não só os russos, os chineses também, os Estados Unidos também, têm vindo a desenvolver a tecnologia que nós chamamos de ASATs, que são armas anti-satélites. E se o Sr. Elon Musk, por algum motivo, resolve fornecer inteligência a uma parte de um conflito armado como é a Ucrânia, os satélites tornam-se automaticamente num objeto militar. Portanto, podem ser eliminados como qualquer outro alvo militar. Ora, até à data, nós não temos nenhum ataque no espaço. Mas caso viéssemos a ter, aliás, a Universidade de Nijang chegou à conclusão, se bem o que sai da China tem que ser tudo temperado com algum cuidado, porque às vezes promovem dados que eles próprios ainda não conseguiram ter. Mas a Universidade de Nijang, portanto uma das melhores universidades da China, garantiu que em 12 horas conseguem destruir todos os satélites da Starlink. Quer dizer, nós esperamos que isto nem seja verdade, nem que eles queiram provar que seja, não é? Portanto, agora, qual é o problema do espaço? É que o espaço também, nesse tal Tratado de 1967, a noção que nós temos de soberania que se aplica ao espaço aéreo, à terra, etc., não se aplica no espaço. Portanto, a questão que divide muito os Estados, divide muito os autores, os advogados militares, é se algum dia nós tivermos um conflito no espaço, ou seja, se o uso da força for usado num contexto espacial, aplicamos o direito da guerra que tradicionalmente aplicamos em conflitos na Terra, ou o espaço requer outro tipo de legislação? Pronto, e esse é o problema. E eu espero, vivamente, que esta questão nunca tenha que ser decidida, porque enquanto não tiver que ser decidida, significa que não temos conflitos no espaço. Mas temos já um conflito premente, se me é permitido falar, que é a poluição no espaço. Portanto, o Sr. Elon Musk, há 15 dias atrás, estou a dar os últimos dados, que assim quem ouvir fica mesmo na ponta da crista. O Sr. Elon Musk, em finais de, se não estou em erro, a 13 ou 14 de fevereiro, introduziu um pedido no Congresso para uma nova mega constelação no espaço. Esta mega constelação é constituída por 1 milhão de satélites. Portanto, o Sr. Elon Musk pediu para além dos 4.600 que tem, pede agora para pôr 1 milhão de satélites. Ora, é verdade que os tamanhos dos satélites hoje em dia podem ser do tamanho de uma rolha de uma garrafa. Portanto, as pessoas estão habituadas àqueles satélites enormes, mas nós temos hoje satélites muito pequeninos. Portanto, é só em vista que os nossos telemóveis têm muito mais capacidade que os primeiros computadores que nós conhecemos. Não é? Portanto, a tecnologia vai reduzindo de tamanho e aumentando de capacidade. Portanto, o que será nós termos 1 milhão de novos satélites no espaço, tendo em conta que os satélites não têm a vida eterna e, portanto, às vezes fragmentam, às vezes colidem e, portanto, há fragmentos que entram na atmosfera causando vítimas. Portanto, penso eu que foi o ano passado que entrou na estratosfera restos de um satélite que atingiram uma família na Flórida e destruíram a casa e morreram pessoas. Portanto, existe também este problema grave
digamos, do direito ambiental no espaço, como é que isso se vai coordenar? Não é só o aumento da tecnologia, é também o que isso implica da presença humana no espaço. Não é? E olhando agora um bocadinho também a um contexto de paz, na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2026, o Papa Leão fala-nos de uma paz desarmada e desarmante. Isto é uma expressão marcante do Papa Leão. Como é que esta paz, que é humilde e recusa a força, pode ser verdadeiramente desarmante para quem tem o poder das armas neste momento? Pronto, eu não tive a oportunidade de falar com o Santo Padre, aliás, nem o conheço, mas sobre exatamente o que é que o Santo Padre tem em mente quando diz uma paz desarmada e, sobretudo, desarmante. Portanto, é a minha interpretação, correndo o risco de não respeitar exatamente o que o Santo Padre quer dizer. Eu acho que a paz desarmada tem a ver com a ideia que está inerente ao desarmamento, ou seja, que os Estados, para manifestarem a sua importância no mundo, não tenham que fazer sobre uma linguagem da força e da ameaça permanente. Se tu não fazes isto, eu faço-te aquilo outro, não é? E, portanto, temos vindo a assistir a um tipo de linguagem cada vez mais utilizada nesse sentido, quase de chantagem bélica, não é? Tu não te pões a pau, eu faço-te isto, cuidado que eu tenho armamento nuclear, etc. Do outro lado, da paz desarmante, talvez seja o conceito mais difícil, quer dizer, que vou tentar respeitar, acho eu, o que é que o Santo Padre quer dizer. E eu acho que tem a ver, sobretudo, com um fenómeno que nós temos vindo a registar ultimamente, que é com líderes políticos em que assumem um papel messiânico. Começamos com o presidente Putin, quando tem contacto com a literatura do Ivan Illich, que é um autor que o inspira de forma fundamental, em que, de facto, o presidente Putin considera que ele é o líder esperado para levar a grande Rússia à nova civilização, e depois conceitos como a Eurásia, etc. Nós temos o presidente Trump, que de facto também se considera o rei, o novo Papa, o novo Deus, etc., e que merece o Prémio Nobel da Paz. E temos situações absolutamente, do ponto de vista do direito internacional, ridículas, mas que de facto se tornam realidade, como é ameaçar o Canadá, depois ameaçar a Groenlândia, e agora temos a situação do Irão. E a ameaça é sempre a mesma. Se tu não fazes o que eu quero, levas com uma invasão em cima. Portanto, eu acho que basicamente o que o Santo Padre pede é que não esqueçamos nunca a relação que temos do Criador com a criatura e, portanto, de alguma forma, eu parece-me que estes novos líderes políticos, que verificamos a mesma coisa na Indonésia, na Índia, tivemos o mesmo problema no Brasil, que é: eu sou o salvador do Estado. Sou o salvador do Estado e, com isso, eu imponho a minha força. E, portanto, o desarmar é: lembra-te de quem és e que o Salvador já tivemos um e não precisamos de outro. E, sobretudo, um Salvador que nos promete a linguagem da arma, que de salvação não tem nada a não ser de destruição. Portanto, eu parece-me, querendo respeitar as palavras do Santo Padre, quando o Santo Padre refere à paz desarmante, é precisamente de quem se arma, para utilizar uma expressão portuguesa, em valente e que usa a linguagem que a única força que tem é a linguagem da violência, basicamente, não é? Quer dizer, eu, com todo o respeito, e dizendo isto em português, correndo o risco de isto ser traduzido um dia por alguém para inglês e ser sancionado, mas quer dizer, hoje, no âmbito da academia, não sei se as pessoas em Portugal têm noção, que ninguém se atreve a escrever contra o presidente Trump, porque recebemos imediatamente uma carta a dizer que a nossa investigação está debaixo de vigilância. Portanto, o que nós temos é um palhaço, é por isso que eu corro o risco de ir embora, se isto algum dia traduzir, um palhaço que não sabe fazer outra coisa senão ameaçar. Isto é algum sinal de força real, de força humana? Não é? É de um homem que só sabe utilizar a linguagem da força, de um padrasto, basicamente, não é? E, portanto, parece-me a mim, sobretudo o Santo Padre deve sofrer muito por ser norte-americano, não é? E a pessoa não deixa de ser quem é, não esquece as suas origens. Portanto, eu acredito que o Santo Padre não esteja a viver um momento muito, muito bom.
falámos aqui do Santo Padre, ele diz que esta paz de Jesus é desarmada. Falámos há pouco da paz desarmante e desarmada que o Papa Leão falou na mensagem do Dia Mundial da Paz. O Papa Leão diz que a paz de Jesus é desarmada, porque a sua própria luta histórica foi desarmada. Nós vivemos num mundo em que gastou-se cerca de 3 bilhões de dólares em armas em 2024. Esta proposta de uma paz desarmada é um realismo cristão ou é apenas uma utopia? Eu sei que eu ando aqui muito com perguntas complicadas, mas, esta aqui é uma realidade que nós estamos a viver. Eu, quando falo das perguntas complicadas, é como elogio, porque às vezes há assim umas perguntas que é sempre para responder a mesma coisa, portanto, eu acho que são perguntas que nos fazem pensar. Ou seja, eu acho que o Santo Padre, como qualquer cristão, não é? Não é preciso ser o Papa, nós temos que ter um compromisso real com a paz. Não é? Portanto, não é preciso o Santo Padre dizer isto, não é? Com todo respeito pelo Papa, quer dizer que se algum cristão pensa que pode ser cristão numa linguagem de violência, enfim. E, portanto, começa dentro de nossas casas, nas nossas famílias, e depois isto extrapola-se para todos os lados. Ora, a paz de Jesus é uma paz em que eu esqueço o meu querer para que o meu querer seja a construção do reino de Deus. Isto é a paz de Jesus, não é? E, portanto, nas bem-aventuranças, Jesus dirige-se precisamente àqueles que constroem a paz. E, portanto, e daqui não temos forma de fugir. Portanto, a linguagem da violência é uma linguagem que matou Cristo, não é? Pronto. Ora, agora entramos aqui no ideal do cristianismo, com o qual nós todos temos de estar comprometidos no dia-a-dia, e entramos na dimensão da exceção, que é dentro da teologia da Igreja Católica, desde os padres da Idade Média, para começar com Santo Agostinho e depois Santo Tomás, etc., vieram a desenvolver o direito a um Estado à legítima defesa. E, portanto, quando um Estado é vítima de uma guerra de agressão, estes Estados têm ou não têm o direito à legítima defesa. E, portanto, essa situação verificou-se de forma aguda, primeiro na Segunda Guerra Mundial, não é? Para dizermos assim. Mas agora, quando nós pensávamos que isto jamais seria possível outra vez acontece na Ucrânia. E, portanto, a questão dos valores inerentes que nós acreditamos na mensagem de Cristo tem que nos levantar a pergunta: o que é que eu peço ao povo ucraniano? Que ceda à invasão russa? Ou tem o povo ucraniano o direito à legítima defesa? E, portanto, eu penso que a dignidade de um Estado e a dignidade do povo ucraniano, que tem direito a ser independente, como a própria Rússia reconheceu em 91, que infelizmente não existe nenhum outro método senão recorrer ao uso da força para se defenderem. E, portanto, é a miséria da realidade, mas o facto é que a Ucrânia não vejo outra forma de se defender. E isto já levou a discussões muito grandes de eu ser interrogado por outros padres de eu estar a ser a favor da violência. Eu não estou a favor da violência. Eu só perguntei, nessa altura mandei a resposta de volta, disse assim: então o que é que diz na cara de um ucraniano? O que é que se diz a um ucraniano? Ser mártir? Também legitimamos a que um Estado como a Rússia faça aquilo que quiser. Hoje é a Ucrânia, depois amanhã é a Látvia, depois vem a Letónia, depois é a Finlândia. Quer dizer, é isto que queremos? Portanto, aqui levanta-se este problema entre aquilo que nós todos desejamos e temos que lutar por, e depois quando se verificam situações de crime, não é? De crime em que temos que responder de forma adequada ao crime, não é? Quer dizer, o Santo Padre deve ser a pessoa que mais no mundo, e o João Paulo II nisso foi um exemplo, mais disponível para dar a sua vida pela Igreja, e no entanto o Papa leva sempre à sua volta guarda-costas. Porquê? Para situações de exceção e de violência, não é? E para proteger o Santo Padre. Portanto, a noção de legítima defesa também está inerente quando uma pessoa usa de guarda-costas, nomeadamente o Santo Padre. E eu acho que não há nenhum Papa que não esteja disponível para dar a sua vida pelo bem da Igreja. No entanto, protege-se, não é? E atualmente, também gostava de falar aqui um bocadinho sobre esta situação. Já estamos a caminhar a passos largos para o fim do podcast.
a ser uma boa conversa. Ahm, Atualmente existem mais de 11.000 ogivas nucleares no mundo. O Tratado de Proibição de Armas Nucleares de 2017 foi muito importante, mas as potências nucleares na realidade nunca o assinaram. Como é que é possível reconstruir esta confiança mútua entre os países num clima em que existe tanta suspeita em cada nação, entre cada país? E, pois, eu acho que aqui tem a ver com o próprio valor que se dá ao direito internacional, não é? Por exemplo, eu penso que foi há 2 dias, num telejornal português, há um confronto entre um professor de Direito e um Major-General das nossas Forças Armadas, em que o próprio Major-General, com todo o respeito, começa a ofender o direito internacional, que o direito internacional não vale nada no realismo da atualidade. Ora, é precisamente por causa desse tipo de análises que o direito perde o seu valor na construção da paz. Porque se eu começo a esquecer o que a regra do direito impõe nos Estados, os Estados começam precisamente a fazer aquilo que quiserem. E é, nomeadamente, o aumento de conselheiros de Estado que pensam desta maneira, que é a força do Estado faz-se pelo armamento que é capaz de tornar visível. Em vez de a força de um Estado ser a força que os Estados Unidos sempre teve, com imensas falhas, isso não está aqui em questão, mas os Estados Unidos, como vários autores norte-americanos têm tido a oportunidade e a coragem na atual administração para dizer que os Estados Unidos, até há bem pouco tempo, foram os promotores da ordem internacional. A bem ou a mal, com falhas, sim, não há dúvidas. Mas o facto é que os Estados Unidos sempre promoveram o direito internacional. E estamos a chegar a uma fase em que o próprio presidente Trump consegue sequer conceber a possibilidade do presidente Putin destruir a independência de outro Estado. E depois vem claramente a China, porque se sente ameaçada também pelos Estados Unidos relativamente a Taiwan. Portanto, quando os Estados começam a esquecer o valor moral que a regra de direito tem, que é considerar que existe alguma coisa, um ideal superior a nós, para o qual nós temos que caminhar, que é o fruto da Carta das Nações Unidas, basicamente, isto torna-se muito grave. E depois temos pessoas que vão para a televisão dizer que o direito internacional não vale, mas depois diz que os Estados têm que cumprir os seus acordos. Eu nem sei como é que aquele professor de direito aguentou aquela conversa, para ser honesto, quando se está a esquecer que, quando nós esquecemos a regra de direito e o ideal pelo qual lutamos, começamos a dar aso a que as individualidades comecem a querer manifestar a sua masculinidade e a forma como esses Estados têm de mostrar que são viris é através da arma mais letal, que é a arma nuclear. Portanto, é quase como um conjunto de crianças que se juntam e que dizem: se me fazes mal, eu digo ao meu pai que é polícia, não é? Nós todos tínhamos estas brincadeiras quando éramos miúdos, mas agora temos Estados a brincar com estes cenários e a ameaçarem uns aos outros da ameaça nuclear. E de facto, a mim o que me preocupa, se é permitido dizer isto, é que a história ensina-nos que um ditador, quando é encostado à parede, faz recurso aos mecanismos mais ignóbeis, não é? Nós vimos isso com o Hitler, que até crianças pôs na linha da frente, não é? E, portanto, nós temos que ver que estas provocações ao Irão, muito próximo de Israel, levantam, de facto, a questão de se os Estados Unidos continuam com esta pressão contra o Irão, do Irão, de facto, recorrer ao uso de uma arma nuclear contra o seu pior inimigo, que nem sequer reconhece, que é Israel. Portanto, o armamento nuclear não é de toda a minha área de especialização, posso estar aqui a ser um bocadinho menos jurista neste campo, mas é uma área que me preocupa objetivamente, sim. Agora, mesmo para esta última pergunta deste episódio do podcast da Praça de Pedro, deste episódio de março, para quem nos ouve e para quem nos vê nas plataformas de streaming, e de certa forma até se sente impotente diante destes números, das novas tecnologias, o que é que significa no dia a dia desarmar a linguagem e escolher o diálogo como forma de resistência à cultura da violência? As perguntas vão aumentando de qualidade e esta aí eu acho que é mesmo espetacular. Porquê?
Eu sinto muito que a nossa maior arma é a arma do conhecimento. Ou seja, as pessoas têm mesmo que se informar para saber e não tomar assim. E porquê é que eu digo isto? Porque aquilo que o presidente Trump acusa muitas vezes os meios de comunicação social de fake news, a inteligência artificial pode nos fazer acreditar num segundo em determinado número de coisas e, portanto, a seriedade daquilo que nós acreditamos tem que aumentar, porque nós já não sabemos o que é verdade ou o que é mentira. Portanto, a qualidade da nossa informação, as pessoas têm que estar. Eu acho que as pessoas têm um dever moral, sobretudo nós católicos, temos um dever moral de sermos bem informados sobre o futuro do Reino de Deus. Portanto, esse é o primeiro lugar. As pessoas têm que saber o que é a inteligência artificial, as pessoas têm que saber para começarem a manifestar no seu direito de voto. Portanto, as pessoas, quando exercem o seu direito de voto, devem exercer o direito de voto também quanto à política externa que um Estado tem. Ora, o que eu acho que se tem verificado, nomeadamente nos Estados Unidos, porque é o país onde eu vivo neste momento, portanto, isto, se eu estivesse noutro país, a realidade poderia ser diferente. Tem vindo, sobretudo, um combate à informação de qualidade. Portanto, não se quer saber, nem se quer noticiar determinado número de coisas para que as pessoas não tomem uma atitude relativamente ao governo que têm. E eu, com isto, não estou a dizer que sou a favor ou contra o presidente Trump. Estou a descrever simplesmente, do ponto de vista de direito internacional, não tenho dúvidas, mas estou a descrever simplesmente o que se passa. Portanto, a forma de lutarmos pela paz é sermos agentes morais na sociedade em que vivemos. E isso só é possível quando nós, de facto, conhecemos, não é? Aquilo, talvez para terminar com uma frase que era muito querida a Santo Inácio nos exercícios espirituais, que é: a forma de seguir Cristo implica um conhecimento interno do Senhor. E, portanto, para eu poder construir o reino de Deus, também implica que eu tenha um conhecimento interno, na medida das minhas capacidades, da realidade que está à minha volta. E que não posso só simplesmente criticar os políticos, que é, já sabemos que estes outros que eles querem é isto. Não, depende também de nós queremos ser agentes informados, votar com consciência e dizer quer ou não quer ter telemóveis. Por exemplo, isto, peço-me essa desculpa só para terminar, as pessoas não têm noção do que as apps que têm nos seus telemóveis as controlam, por exemplo. Não é? As pessoas hoje em dia deixam miúdos usarem horas a fio os telemóveis, para além das consequências cognitivas que têm, mas da informação que se dá a estas apps. E, portanto, quer dizer, se as pessoas não se querem informar como é que uma app funciona, como é que depois querem ser livres numa geração digital? Não podem ser, não é? Pronto, é só isto. Um excelente exercício que as pessoas devem fazer, aqui este mote para fecharmos este episódio, fazer este exercício do que se deve usar e o que não se deve usar e porquê usar hoje em dia nas plataformas digitais, nas redes sociais, principalmente os mais jovens e os idosos que pouca informação têm sobre as aplicações que estão a usar, principalmente os mais jovens que também correm muito risco e passam muitas horas em frente dos smartphones e usam aplicações que muitas vezes os pais não conhecem. Terminamos assim mais um episódio deste podcast. Agradecemos em nome da Rede Mundial da Oração do Papa Portugal ao Padre Afonso Seixas Nunes pela presença neste episódio, ainda que à distância, com as dificuldades das gravações à distância, mas uma conversa fantástica. Agradecemos mesmo muito a presença aqui neste episódio. Obrigado, foi um privilégio e pronto, e espero que possa ajudar a quem ouça ou quem veja a pensar sobre este mundo fascinante que temos à nossa volta. Muito obrigado. Mais uma vez faço um convite a rezar pela intenção do mês do Papa Leão XIV para que as nações avancem para um desarmamento nuclear efetivo e para que a diplomacia prevaleça sobre a violência. Muito obrigado por continuar a assistir e a ouvir o podcast da Praça de Pedro nas plataformas digitais. Não deixo de dar a nossa sugestão de leitura para março, a revista Mensageiro do Coração de Jesus, a revista oficial da Rede Mundial da Oração do Papa, onde pode encontrar também reflexões sobre a intenção mensal, neste caso de março, a que falámos neste podcast, e muitos outros artigos sobre os desafios da humanidade e da missão da Igreja, que estão
diretamente relacionados com a Rede Mundial de Oração do Papa. Sem mais, muito obrigado por assistir a mais um episódio do nosso podcast. Reze por nós, que nós rezamos por si.